Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 12º domingo do tempo comum. Hoje refletimos sobre 2 textos propostos pelo lecionário. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 ao 49, e Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 até o 41. Coragem. A palavra coragem tem sua origem na raiz latina cor, que está na origem também da palavra coração. Coragem está associada ao coração. Aliás, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, é com o coração que a gente pensa, decide, planeja, sonha, sente. O coração na Bíblia é o centro do ser humano. Por isso Deus quer sempre para si o coração do homem e da mulher. Pois bem, a coragem mora no coração da gente. Mas em que consiste essa virtude no coração humano? Coragem é a nossa disposição para enfrentar lutas, crises, obstáculos, sofrimentos, perigos e até mesmo a morte. Todos nós, cada um de nós, temos que encarar em nossas vidas os desafios próprios da nossa caminhada. E para isso, precisamos de coragem. É importante, porém, reconhecer que há muitos momentos em que os desafios da vida causam medo em nós. Viver é arriscado e é natural ter medo diante de ameaças verdadeiras. Todavia, é possível ter coragem, mesmo em face do medo. Coragem não significa ausência total de medo. Coragem significa o enfrentamento das ameaças, das lutas, dos perigos, apesar do medo. Olhando para os relatos bíblicos deste domingo, pensando sobre as situações ali narradas, confessemos, quem de nós não temeria diante da necessidade de ir a uma batalha contra um exército fortemente armado, como era o exército dos filisteus? Quem de nós não temeria diante do desafio feito por um homem como Golias, que era um gigante de 3 metros de altura e, além disso, um guerreiro profissional cuja armadura pesava cerca de 60 quilos. Quem de nós não temeria se estivesse dentro de um barco em pleno mar revoltoso, em uma tempestade de vento, com ondas ameaçadoras que enchem a embarcação de água? Quem de nós não temeria, estando a bordo deste barco, pronto para naufragar, prevendo a real possibilidade de morrer afogado? Sentir medo é algo natural, é algo saudável até.
é algo mais do que esperado diante de situações realmente ameaçadoras, como estas apresentadas pelas Escrituras. Assim, não devemos nos espantar com a reação do rei Saul e de todo o exército de Israel diante dos filisteus e de seu gigante guerreiro Golias. Também não devemos nos surpreender com a reação dos discípulos, os apóstolos do Senhor, no meio daquela tempestade em alto mar. Todos eles sentiram um medo natural. Entretanto, devemos sim nos espantar com a reação do jovem Davi. Devemos sim nos surpreender com a atitude de Jesus. Davi, diante da ameaça dos filisteus, diante do desafio de Golias, apresentou-se com muita coragem. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Para Saul, o que Davi estava fazendo era um absurdo. Davi é ainda moço, é o filho caçula de Jessé, é pequeno, é um pastorzinho de ovelhas. Davi não era um militar, não tinha armadura, como enfrentará Golias? Davi, contudo, não se deixa contaminar pelo medo do rei Saul. Ele é pastor e já enfrentou e matou ursos e leões que atacaram suas ovelhas. Assim também vencerá e matará o gigante Golias. Saul continua amedrontado, e já que Davi vai mesmo para a batalha, quer que ele vista a sua armadura real e militar, mas Davi não sabe usar a armadura de guerreiro, enfrentará o filisteu Golias com as armas de um pastor, o cajado, 5 pedras lisas e a sua funda. Eis o espírito destemido de Davi na luta, ao falar com o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. O desfecho da história todos nós conhecemos. Naquele dia, o poderoso e gigante guerreiro foi vencido pelo corajoso pastor de ovelhas. Ao olharmos para o episódio do Evangelho, salta aos olhos também a atitude de Jesus. Terrível tempestade, água entrando no barco, homens, inclusive experientes pescadores, com medo, perigo real de naufrágio. Enquanto isso, Jesus dorme sobre um travesseiro na popa do barco, sossegado, como se nada estivesse acontecendo. Não é estranho isto? Como é que Jesus podia dormir numa situação como aquela? Sua atitude contrasta radicalmente com a realidade dos fatos. O mar agitado, as ondas furiosas, os ventos aterrorizantes, os discípulos desesperados. E Jesus
em paz, sossegados sobre o travesseiro. Os discípulos repreendem a Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor vai ficar aí dormindo sem fazer nada? Não vê que vamos todos morrer? Jesus desperta, repreende o vento e o mar. Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Mas as repreensões não param por aí. Agora os discípulos é que são repreendidos. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos caminhavam com Jesus, dormiam e acordavam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, assistiam aos milagres e às curas de Jesus. Como é que podiam duvidar tanto do poder de Deus? Como é que podiam ter tanto medo, estando na companhia de Jesus, mesmo em meio à tempestade? Faltava-lhes fé. Ainda ignoravam a verdadeira natureza de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coragem. Deus nos chama para a coragem. A coragem é fruto da confiança que temos em algo ou em alguém. Na condição de virtude, de força espiritual, a coragem deve estar alicerçada na confiança em Deus. Também nós temos gigantes à frente, também nós por vezes navegamos com o barquinho da nossa vida em meio a ondas amedrontadoras, mares revoltos. Agora mesmo enfrentamos o gigante coletivo do coronavírus, o mar tempestuoso dessa pandemia da Covid-19. Mas cada um de nós temos também os nossos próprios desafios, nossos próprios gigantes, nossas próprias tempestades em alto mar. Nessas horas, irmãos e irmãs, precisamos de coragem. Se nos falta coragem, então precisamos pedir a Deus que nos aumente a fé. Precisamos nós mesmos reforçar a nossa fé, orando, lendo a Bíblia, mantendo comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja, alimentando-nos de tudo aquilo que possa nos dar mais fé, mais força, mais coragem para vencer o medo e para enfrentar o mal. Deus não quer que nós pereçamos diante de gigantes inimigos ou que naufraguemos em mares revoltosos. Deus não quer que vivamos com medo. Deus se importa conosco e quer o nosso bem. Confiemos no Senhor e tenhamos coragem. Que Ele, assim, nos ajude e nos abençoe. Amém.